Um saber necessário, os estudos rurais no Brasil. Maria de Nazaré Braudel Vanderlei, prefácio. Há pouco mais de 40 anos, em 1970, era publicado o primeiro artigo de Nazaré Vanderlei, Mudanças e Tensões Sociais no Meio Rural de Pernambuco, na série Agricultura dos Cadernos do CONDEP, em Recife, sua cidade natal, onde poucos sabem, ela se formou em Direito, e de onde sairia anos mais tarde para a continuação de seus estudos na Universidade de Paris-Nanterre, na qual foi aluna de Henri Medras e Marcel Jovelit, constituindo desde então um fortíssimo vínculo com a tradição da sociologia francesa. De volta ao Brasil, após 3 anos de trabalho na Empresa Brasileira de Assistência Rural, Técnica e Extensão Rural, começa sua carreira acadêmica na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 1978, inicialmente integrando o Grupo de Estudos Agrários do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e, mais tarde, fundando o Centro de Estudos Rurais nesse mesmo instituto. Nas 2 décadas que permaneceu na Unicamp, foram dezenas de trabalhos publicados, alguns dos quais se tornariam verdadeiros clássicos nesse campo das ciências sociais. Foram dezenas de dissertações e teses por ela orientadas, de alunos que se tornariam influentes autores da sociologia rural brasileira, como Ricardo Abramovay, Leonildo Medeiros, Regina Bruno, Alfio Brandemburgo, Sérgio Schneider, Fernando Lourenço, para ficar em alguns poucos nomes e ser assumidamente injusto com aqueles que, por limitação de espaço, sou obrigado a omitir, e foi ainda um período de participação ativa na constituição desse campo de estudos no Brasil, com seu papel de destaque em importantes associações específicas, como a Associação Programa de Intercâmbio de Pesquisa Social em Agricultura, a PISPSA, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOCS, e mais recentemente, a Rede de Estudos Rurais. De volta a Pernambuco após a sua aposentadoria, agora na Universidade Federal desse estado, continua liderando pesquisas, formando novas gerações de estudantes, coordenando grupos de trabalho e, sobretudo, brindando estudantes, pesquisadores e planejadores de políticas com suas reflexões de tremenda atualidade sobre o rural brasileiro. É porque essa sua trajetória pessoal e profissional se funde com a trajetória recente das ciências sociais aplicadas ao entendimento do mundo rural que tive o prazer, juntamente com Ana Lúcia Valente, da Universidade de Brasília, de convidar a professora Nazaré Vanderlei, de quem sou mais um discípulo, a escrever o texto que agora vem a público. Isso aconteceu por ocasião da realização do 33º Encontro Anual da ANPOCS, quando coordenávamos o Grupo de Trabalho Ruralidade, Território e Meio Ambiente. Nossa ideia naquele momento era criar um espaço em que se pudesse refletir criticamente sobre os estudos rurais brasileiros e pensar as questões postas a uma agenda de pesquisa para o início do século XXI, numa perspectiva inovadora. E para isso, um balanço da produção acadêmica das décadas anteriores era um inevitável ponto de partida. Era assombroso constatar que pesquisadores iniciantes não contavam até então com uma boa obra de referência que servisse de guia à entrada nesse rico e complexo terreno. Era lamentável admitir que pesquisadores mais experientes não contassem com um texto denso de balanço sobre essa área de pesquisa. Estava claro que, desde o momento inicial de planejamento daquele grupo de trabalho, que tal tarefa não podia ser realizada por outra pessoa que não fosse Nazaré, como todos a conhecem. O resultado expresso nas próximas páginas mostra que esse intuito inicial foi plenamente atingido. Não é exagero dizer que o leitor encontrará aqui a melhor introdução disponível à vasta produção brasileira dedicada à questão agrária,
e aos processos sociais rurais, constatação que se justifica por uma série de razões. Uma primeira razão que leva à afirmação acima é a ampla cobertura desse balanço e a invejável propriedade com que a autora atravessa períodos, costura continuidades, sublinha rupturas, encontra unidade na diversidade de abordagens, faz da pluralidade da produção acadêmica um fértil e vasto campo de análise, numa espécie de sociologia da sociologia rural ou, mais amplamente, das ciências sociais aplicadas ao rural, uma vez que não se restringe aos domínios de uma de suas disciplinas. São nada menos do que 267 publicações referenciadas, muitas das quais marcaram época e influenciaram gerações de pesquisadores analisadas com elegância, acuidade e espírito crítico. Uma segunda razão é a estrutura adotada para a apresentação desse balanço. Sabiamente, a autora evita o recorte temporal, por saber que as fronteiras rígidas de datas não permitem captar as interpenetrações temáticas entre obras, escolas de pensamento e períodos. Em vez disso, o leitor encontrará uma organização em torno de 5 grandes temas: a agricultura e a acumulação de capital, a subordinação do trabalho e a resistência dos trabalhadores rurais, a concentração fundiária e as lutas pela terra, por uma outra agricultura, o mundo rural no Brasil moderno, espaço de diversidade. Aqui, a forma expressa o conteúdo. Esses grandes temas são, na verdade, grandes questões postas à sociedade e às ciências sociais para interpretar o lugar do rural na formação e na evolução do Brasil contemporâneo. E essa é uma das grandes contribuições de Nazaré Vanderlei, mostrar, sem qualquer resquício saudosista ou passadista, como a questão agrária marcou a constituição do país e como suas heranças se mostraram presentes nas características da nossa estrutura produtiva, em que modernidade rima com desigualdade e insustentabilidade nas características dos movimentos sociais e sua capacidade de reinventar formas de mobilização e de exposição dos conflitos, nos traços marcantes da atuação multifacetada do Estado. Uma ideia central que emerge das partes que compõem esse balanço é justamente esta: independente do ângulo de análise ou do período histórico, há uma questão rural não resolvida na formação brasileira. Diferentemente de outros países que em algum momento fizeram um pacto social em torno da valorização dos seus espaços rurais e das classes sociais que tinham nesses espaços seu lugar de vida e de trabalho, no Brasil houve uma clara opção pela via conservadora. Mas isso não eliminou essas outras formas sociais que reiteradamente tentam romper o bloqueio, noção cara à autora, a sua reprodução social e a sua plena inserção na ordem competitiva. Esse é o rico campo de análises dos estudos rurais projetados nos desdobramentos do balanço feito aqui. Hoje, a questão agrária se funde e principalmente se atualiza nas manifestações recentes da questão regional, da questão ambiental, da questão social. Não se trata, pois, de meras recorrências de um velho tema, mas de suas metamorfoses, o que, sob o ângulo reflexivo, faz toda a diferença e exige uma atualização constante das ferramentas de análise. Como nada é perfeito, há nesse trabalho ao menos uma ausência, e seria uma ausência imperdoável, não fosse ela motivada pela discrição e elegância da autora. Ela não cita nas próximas páginas qualquer um de seus próprios trabalhos, e é claro que qualquer balanço ficaria incompleto sem uma menção às suas principais obras. Por isso, este prefácio, além de apresentar a publicação, procura minimamente corrigir essa lacuna. De início, cabe citar a coletânea muito oportunamente publicada em 2009 pela editora da UFRGS, O Mundo Rural como um Espaço de Vida, reflexões sobre a propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade, que veio a corrigir
uma brutal falha do mercado editorial de obras acadêmicas no Brasil. Esse livro tornou-se possível aos leitores interessados o acesso aos principais artigos de Nazaré Vanderlei, que haviam sido publicados somente de maneira isolada em coletâneas e revistas científicas. Trata-se de um dos mais importantes livros da história dos estudos rurais brasileiros e referência obrigatória para pesquisadores dedicada ao tema. Na parte do livro dedicada ao tema da questão fundiária, cabe destacar 2 trabalhos: Capital e Propriedade Fundiária na Agricultura Brasileira e a Modernização sob o Comando da Terra, os impasses da agricultura moderna no Brasil. Lidos juntos, os 2 trabalhos evidenciam a peculiaridade da formação das classes e, concomitantemente, a constituição dos portadores sociais do projeto de modernização que foi levado a cabo na agricultura brasileira, em que a escala se tornou um requisito do acesso aos bens públicos necessários à formação da competitividade, como se o tamanho fosse uma condição de eficiência. Ali se mostra que no Brasil não se teve a formação de uma classe de proprietários rurais, mas sim uma classe de dirigentes da produção agrícola, para quem a propriedade fundiária é um elemento básico. Daí que a modernização ocorrida nos últimos 40 anos não teve na desigualdade e na pobreza rural meros efeitos colaterais. Essas mazelas são, a um só tempo, condição e consequência da via escolhida. Na parte dedicada à agricultura familiar e ao campesinato, o destaque vai para o texto O Camponês, um trabalhador para o capital. Nesse artigo de 1979, podem-se encontrar os liames que atam essa figura. Mesmo quando de posse de seu pequeno estabelecimento agropecuário, a mesma condição de classe partilhada pelos trabalhadores rurais, possuidores apenas de sua força de trabalho. Nele se pode também encontrar o primeiro tratamento na literatura brasileira de um tema na história da humanidade e coloca a questão-chave para interpretar as dificuldades de passar do atual padrão de uso dos recursos naturais a outro mais próximo da ideia de sustentabilidade. Num quadro de crescente heterogeneização e de diversificação de seus usos sociais, quem é o agente daquilo que a literatura especializada começou a chamar de nova ruralidade? Quem frequenta os congressos e os periódicos dedicados aos estudos rurais brasileiros verá de maneira cristalina como esses 3 grandes temas que pautaram a agenda de estudos da autora refletem mais amplamente boa parte da produção recente desse campo de estudos no Brasil. Outro trabalho incontornável é a parte dedicada ao Brasil no estudo internacional comparado, publicado em 2 volumes por Douglas Lamarche, A Agricultura Familiar, escrita em colaboração com Anita Brume, Fernando Lourenço e Ghislaine Duquet. Nesse estudo fica evidente que a diversidade de situações encontradas aqui ou na Europa não esconde o fato de que o elemento comum na variedade de situações pesquisadas é o caráter familiar do trabalho, da gestão e da posse da terra. Trata-se de uma crucial contribuição para compreender essa diversidade, os condicionantes e as implicações desse conjunto de situações que vão da mais tradicional agricultura camponesa àquelas formas mais tecnificadas e plenamente inseridas em mercados, e contrastar a condição da agricultura familiar brasileira com exemplos marcantes da realidade internacional. Mana, dá para fazer menos barulho?